Olá, eu ando meio sumido para falar de livros, né? Eu tenho o hábito de ler todas as noites. Todas as noites. Eu sou aquele tipo de leitor que eu não consigo ler no ônibus, eu não consigo ler no metrô, no carro. Eu tenho que ler na minha casa, de preferência no meu quarto, e antes de dormir. Então eu sempre reservo uma hora e meia, mais ou menos, e faço as minhas leituras. Adoro livros que são divididos em capítulos, porque daí eu leio 10 capítulos por noite, e assim eu vou colocando em ordem as minhas leituras. E eu criei o hábito de fazer comentários nas minhas redes sociais, de falar, olha, eu estou lendo tal livro, ai, que livro legal, foi publicado em tal data, tal autor, que é uma maneira, eu acredito, de estimular as pessoas a lerem também. E eu sempre pergunto, o que você está lendo? Ninguém nunca responde. Acho que ninguém está lendo nada, porque todos gostam de mim, porque nunca respondem o livro que estão lendo. E eu criei esse hábito, vira e mexe eu estou postando. E eu andei meio preguiçoso e não postei nada. E nesse meio tempo eu li 3 livros. Então um deles, uma coisa que eu falo, como é importante, independente de ler bastante, é importante também, se você tem condições, se você tiver oportunidades, viajar. Porque você viajando, conhecendo lugares, você vai agregando informações, momentos importantes, enfim. E muitos desses lugares, às vezes, aparecem nos livros que você lê. Então é muito prazeroso você ler algo que fala de algum lugar que você conhece, que você já esteve, ou que você já estudou a respeito. Então fica aí a dica, né? Então, 3 livros eu li nessas últimas semanas. Um que há muito tempo estava na minha... até que ele está até meio assim, já amarelinho e tudo mais. É um livro que eu comprei. Eu tenho o hábito de, inclusive, eu carimbo a data quando eu compro. Esse livro eu comprei em 1979. É muito tempo. E é um livro do Jorge Amado. É um livro que estava ali, assim, foi para lá, eu morei em Porto Alegre, morei em São José dos Campos. Para todo lugar que eu ia, eu levava o livro. E finalmente agora eu consegui ler Mar Morto, de Jorge Amado. Um livro que foi escrito em 1936. Jorge Amado tinha apenas 24 anos. Foi um dos seus primeiros livros. E uma delícia o livro, né? Eu que tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no turismo, e comecei no turismo na década de 84, na década de 80, em 1984, eu comecei como guia acompanhante de turismo. Então eu acompanhei turistas pelo Brasil inteiro. E tive a oportunidade de fazer muitos passeios com os meus grupos, para Itaparica, passeios de Saveiro. E esse livro mostra esse universo, né, dos pescadores, dos saveiros, daquela vida, né, ali na região do Recôncavo Baiano. Enfim, é lindo, e é linda a história do Guma, é linda a história da Lívia, o Guma, um pescador, um batalhador com a sua escuna, né, conta a história desde que ele nasceu até ele morrer. Eu fazendo spoiler. E é um livro lindo, gostei demais, e eu super recomendo. Mar Morto, de Jorge Amado. E uma curiosidade, em 1987, eu estava com o meu grupo, um grupo de turistas, que nós fomos passar, nós fomos, é ótimo, né? Eles foram passar o Réveillon em Salvador. Então eu estava acompanhando esse grupo, e no dia 1º tivemos o Réveillon, lindo, maravilhoso, com o grupo, e no dia 1º de manhã eu já fazendo city tour com esses passageiros pela parte histórica de Salvador. E nós adentrando ali na região do Pelourinho, no centro histórico de Salvador, quem que nós encontramos? Em plena 9 horas da manhã, no dia 1º, às 9 horas da manhã, no dia 1º de janeiro de 1987, Jorge Amado. E foi uma alegria, porque assim, o Pelourinho estava completamente vazio. Só tinha o nosso grupo ali, andando. As lojinhas todas fechadas, o grupo odiou, as lojinhas todas fechadas, e nós tirando fotografia, e de repente a gente olha assim, Jorge Amado com um grupo de jornalistas, um grupo de 4, 5 jornalistas italianos que estavam no Brasil fazendo uma matéria, uma reportagem com ele. E não preciso dizer que o nosso grupo cercou o Jorge Amado, ele super gentil, tirou fotos e tudo mais.
Então fiz algumas fotos e de repente eu cheguei para uma passageira minha e pedi para ela, eu falei assim, olha, eu vou chegar ali atrás dele e você bate uma foto, né, como quem não quer nada. E eu junto com o Jorge Amado. E tá aí a foto. É sempre assim. Muitas fotos importantes que eu fiz nesse decorrer que eu era guia de turismo. E era uma época que não era digital, você comprava o filme, você revelava depois quando eu voltava de viagem. Quer dizer, depois que eu voltava é que eu vi o resultado. E esse foi uma das fotos frustrantes que eu tive na minha vida, eu ao lado do Jorge Amado. Terminei Mar Morto e comecei e li O Amor no Tempo do Cólera. Um livro muito legal, de Gabriel Garcia Marques, um livro que foi escrito em 1985 e conta a história de amor de um telégrafo, um amor que durou 53 anos para se concretizar. É uma coisa louca. É a história de um rapaz que conheceu uma mocinha, né, que é o Florentino e a Firmina, e eles se apaixonaram, mas eles não tinham contato, eles se correspondiam apenas, era por cartas que eles se amavam, e encontros e desencontros, e depois, há praticamente 53 anos, é que eles finalmente conseguiram se unir. Então são momentos, é um livro muito bonito, muito romântico, né? E é muito interessante o desfecho, assim, quando eles finalmente estão juntos e quando eles se amam pela primeira vez. Que já são dois senhores, né? Depois de 50 e tantos anos, eles já estão com 60, quase 70 anos cada um. E é muito linda a história, é muito romântico e acho, super recomendo. E uma particularidade, eu trabalhei muitos anos numa grande operadora, depois que eu fui guia de turismo e tudo mais, e daí eu era diretor de roteiros internacionais, e eu cuidava dos roteiros da América Latina. Então eu tive a oportunidade de muitas vezes estar na Colômbia, eu cuidava do produto Cartagena, onde o Gabriel tem uma casa. E ele mexe eu parava com um grupo, enfim, visitando e tudo mais, tirávamos fotos lá em frente à casa. Gabriel Garcia Marques. E agora estou no meio de um livro também que eu tenho há bastante tempo. Estou aqui no meio nada, eu estou na página 29 ainda, de um livro que é básico, que só agora estou tendo a oportunidade de ler, Senhora, de José de Alencar. Um livro que foi escrito em 1875 e que depois de 100 anos a Rede Globo fez uma pequena novela com 80, 90 capítulos chamada Senhora, baseada no livro. E é interessante que quando a gente, por exemplo, lê um livro, lê uma história pela primeira vez, a gente cria na nossa imaginação as feições dos personagens e tudo mais. Agora, se você já viu um filme, viu uma novela, ou fotografias, ilustrações a respeito de determinados personagens, você, quando vai ler o livro, você fixa esses personagens na sua mente, né? Então, agora, por exemplo, eu lendo Senhora, eu não consigo ver um outro rosto para a Aurélia, que é a personagem principal, que não seja da atriz Norma Bloom. Norma Bloom, eu assisti Senhora em 1975, eu tinha 14 anos. E eu assisti essa novela e eu amava ver você, Cláudio Março, nos principais papéis. Então, quer dizer, eu lendo esse livro, eu vendo a história toda, a Aurélia é a Norma Bloom fazendo. Norma Bloom, estamos com saudade de você na televisão. Tem que voltar rapidinho, fazer algum personagem lindo. E eu, anos mais tarde, em 2003, eu estudando com Wolf Maia, eu gravei uma cena dessa novela. Vou tentar resgatar, vou ver se eu consigo colocar aqui neste vídeo. Então aqui conta a história de Aurélia e Fernando, a história de uma moça que era muito pobre, mas depois ela recebe uma herança. Ela era apaixonada por um rapaz chamado Fernando, e esse rapaz, de repente, eram apaixonados, mas ele recebeu um dote para namorar, para poder casar com uma outra moça.
E depois e a Aurélia ficou arrasada, desapareceu por um tempo, e ela herdou uma grande fortuna, uma das maiores fortunas do Brasil, e ela voltou riquíssima. E ela, retornando, o Fernando ainda não estava casado com essa moça, que é aquela moça que ele tinha recebido um dote, e iria receber um dote que ia solucionar os problemas dele e da família dele. Então, e ela faz uma proposta triplicando praticamente o dote para se casar com ele. Então é muita história, muito romance, é muito diz que me diz, que enfim, é interessante, né? Eu falei estou na página 26, mas eu me lembro da história da novela. Achei! Aqui está a cena para você ver. Cena que eu gravei com Karine Quadros e com o estúdio Wolf Maia. Uma cena de senhora. Não lhe devo mais nada. Aurélia e Fernando. Não seja injusto. Eu? Injusto? Foi você quem estipulou o preço. Não. Foi a injustiça que havia cometido e a dor Que eu lhe causei. Você tem que entender que por mais que eu te amasse, eu fui atraído por uma vida mais digna, mais confortável. Eu não pensava em outra coisa, por isso. Então não me acuse. Você me comprou como se eu fosse uma mercadoria de luxo. Agora estou lhe devolvendo dinheiro. Não lhe devo mais nada. Da mesma forma que me decepciona. Me surpreende. Não precisava me comprar. Foi você quem começou tudo. Foi você que se casou com a Adelaide porque ela era rica. Você só voltou pra mim porque eu recebi a herança do meu avô. Eu não voltei, você me comprou. É diferente. É diferente. Você tem razão. Mas eu continuo gostando de você do mesmo jeito. Eu também. Mas eu tenho que pensar antes. Licença. Tchau. São esses os livros. Me diga, o que você está lendo? Estou terminando. Depois desse eu parto para outro que eu venho contar aqui para você. Tá bom? Escreve aqui nos comentários o que você está lendo, o que você recomenda. Tá? Está bem? Um beijo. Tchau. Não deixe de inscrever-se no meu canal. Acione o sininho, assim toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ficar sabendo. E aproveite também e dê uma xeretada nas minhas playlists aqui no meu canal. Abraço, obrigado.